inversor, aí, Igor Martins, já veterano em verbetes, né? Tem vários. E então vamos aqui à biografia dele, né? Mini biografia. Ele é graduado em Engenharia Mecânica, é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia também desde 2014 e tenepsista desde 2015. Agora vamos aqui à definologia. O sinergismo em vexologia, neoenciclopediologia, é a potencialização da pesquisa teática da técnica da inversão existencial, Invexis, junto ao estudo cosmofisiológico da enciclopédia da Conscienciologia, capaz de proporcionar a consim, homem ou mulher, o desenvolvimento do autodiscernimento avançado, fundamentado no paradigma consciencial. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da Max Proexologia, Mater Pensene pessoal, incutido na verponogenia pessoal, a manutenção da linearidade pensênica fixada no paradigma consciencial, a neopensenogenia. Agora, aqui na fatologia, a qualificação dos dicionários cerebrais mediante a escrita de verbetes, dinamizando a prática da Invexis, a catalisação da intelectualidade adolescente, a vivência da tridotação consciencial na verbetografia, favorecendo a recuperação de cões do inversor. Os verbetes dos inversores, favorecendo a opção pela Invexis das consciexes alunas do curso intermissivo. A escrita de neoverbetes, incutida na rotina útil desde a juventude. A apresentação de neoverbetes de invexologia durante a semana da Invexis, da Associação Internacional de Inversão Existencial. Aí tem também a compilação das senhas invexológicas pela Enciclopédia da Conscienciologia. A construção do epicentrismo mental somático mediante a verbetografia desde a juventude. A coleção de apresentação de verbetes desde a juventude, ampliando a visão de conjunto das autorrecins. O enriquecimento das verpões da Enciclopédia da Conscienciologia a partir da verbação dos inversores existenciais. A renovação da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Agora a gente chama a atenção que aqui o verbete na fatologia tem 20 linhas, configurando então o máximo para essa sessão. E na parafatologia, a aglutinação de consciexes intermissivistas pré-inversoras, a herança para a geneticologia da paracultura do curso intermissivo, a fixação das vivências invexológicas na holomemória por meio da verbetografia, o revezamento grupal entre amparadores extrafísicos e inversores existenciais, mediante a Enciclopédia da Conscienciologia, a central extrafísica da verdade, a SEV, né? Agora, aqui na divisão detalhismo, a gente também chama a atenção que tem 28 logias, também configurando um máximo para o verbete, aí para a divisão. E na argumentologia, a gente destaca aqui uma listagem muito bacana, que é a caracterologia, com 10 trafores capazes de caracterizar a consim predisposta a vivenciar o sinergismo invexologia, neoenciclopediologia. E aqui, na remissiologia, a gente destaca curso intermissivo, enciclopedismo reurbanológico, intelectualidade adolescente, megafocalização precoce e sementeira intrafísica. Agora, na frase enfática, a materialização precoce de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia favorece a confluência dos atributos mentais para a vivência integral do curso intermissivo na vida humana. E na questionologia, você, praticante da Invexis, em caso positivo, já assumiu as responsabilidades pessoais na contribuição dos autoneocons para a Enciclopédia da Conscienciologia? Em quais áreas de atuação? E aqui na bibliografia específica a gente tem 2 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à nossa mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens,
Cláudio Monteiro, João Melo, Elizabeth Correia e Nina Rosa Manfroy. Autoinvexibilidade, autogesconometria, autocientificidade, intraconscienciologia, maxiproexologia. Pesquisa, intelectualidade. Autodidatismo, auto-organização, autorrecins, megafoco, verbação, exemplarismo, neocognição, verponogenia, neopensinogenia, mentalsomatologia, para-reurbanologia, gesconologia, grafopensenologia. Muito bem, excelente. Professor Igor, muito bem-vindo mais uma vez aqui no Tertuliário, aí na semana da Invexis, não é isso? A gente queria ouvir aí suas motivações também, alguns bastidores que você queira compartilhar conosco e ressaltar, né, Igor, que você é bastante teático aqui em relação a esse tema, né? Boa tarde. Então, começando aqui a tertúlia, né? Antes de começar a falar um pouco da questão do verbete propriamente dito, né? Queria agradecer ao Oswaldo Vernet por ter me ajudado aí nesse tema. Ele que deu essa sugestão num dia que a gente fez um jantar, estava jantando, conversando, e a gente tocou nesse tema da enciclopédia, né? E aí ele sugeriu. Ele que sugeriu essa temática, né? E aí eu fui pensando sobre isso, fui refletindo sobre isso, e uma das coisas que me fez tomar essa decisão de escrever o verbete foi porque tanto a invexologia quanto a neoenciclopediologia são duas especialidades que me ajudaram muito nessa vida, né? Então, a inversão existencial, por conta da questão da própria técnica da Invex em si, ter conhecido a Conscienciologia a partir da inversão existencial numa palestra no Rio de Janeiro, quanto a enciclopédia que sustentou esse meu interesse pelo conhecimento, porque a gente tinha tertúlia online. Então, todo dia tinha tertúlia aqui, tinha alguma coisa sendo debatida, tinha verbetes sendo apresentados. Na época, o professor Valdo era vivo também, né? A maioria dos verbetes eram dele, né? E aí eu fui me interessando mais pelo assunto, e a partir desses dois aportes, vamos dizer assim, a inversão existencial e também a enciclopédia. Então, eu achei interessante juntar essas duas especialidades, a gente entender mais como a gente pode correlacionar isso e ver os potenciais que surgem a partir dessa questão, né? Ah, muito bacana. Achei ótimo esse tema, muito bom. Agora, Igor, curiosidade, você conheceu a Conscienciologia em que ano? Eu conheci em 2011, eu tinha... Mas tem um tempo já, né? Eu tinha 18 anos. Puxa, E você conheceu pela internet, não? Não, eu conheci através de meus pais, eles me levaram lá. Só que o que me sustentou o interesse e o acesso às coisas foi justamente as tertúlias. Que eu assistia, eu vi no YouTube lá os vídeos que apareciam, também eram transmitidos online, né? Então tinha aquela transmissão. Então a enciclopédia sempre chamou muita atenção, esse interesse de estudar a partir da enciclopédia, né? Dos verbetes, e foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu tinha muita motivação, inclusive, de escrever verbete também, na época que eu conheci, que estava começando a estudar, né? E aí passou um tempo, né? Eu comecei a amadurecer, publiquei o primeiro verbete em 2015, já era voluntário, já era em 2014, né? Era docente também, e aí escrevi o verbete. Ah, bacana, entendi. Muito bom, Igor. Não sei se você até colocou na parafatologia, né? Você coloca essa questão dos verbetes dos inversores, favorecendo a opção pela Invexis, das consciexes alunas do curso intermissivo. Eu achei muito bacana essa afirmação aqui, ou hipótese, enfim. Não sei se você tem alguma vivência disso, ou algum insight que você pudesse comentar já. Tá bom. Então, eu não tenho uma vivência clara disso do ponto de vista extrafísico, tem uma projeção, eu vejo esse movimento, mas você percebe isso acontecendo de certa maneira por causa da relação que a gente pode fazer entre a teática dos intermissivistas que já ressomaram, então trabalhando com as suas vivências, né? Porque uma coisa é você estudar
pensar na questão da evolução no extrafísico, né, sem o soma, sem estar ainda ter ressomado, sem ter tido contato, inclusive, com passageiros evolutivos que ficaram na baratrosfera, às vezes, também, né? E ressomaram de outra maneira, fizeram curso intermissivo. Então, uma coisa é você fazer esse movimento numa condição extrafísica, outra coisa é você começar a recuperar esses cons e começar a botar em prática no dia a dia. E eu vejo que esses neocons, eles vêm a partir dessa condição dos inversores e também intermissivistas, reciclantes também, que começam a vivenciar o curso intermissivo e começam a ver na prática decisões que eles têm que tomar, atitudes que eles têm que ter diante desse cenário da vida humana, né? Que é uma coisa um pouco mais prática, mais vivencial. Então, eu acho que daí surgem aprendizados novos, aí se fixa algumas coisas, se fixa algumas sinapses, e isso tudo é retribuído a partir das GESCOMs, né? Então, o verbete, a verbetrografia, é uma forma de você escrever, você retribuir esses aprendizados do curso intermissivo na medida que você consegue superar alguns gargalos na vida humana e consegue começar a rememorar aquele curso intermissivo que você estava fazendo. E aí cria um ciclo, né? Porque a consciência que começa a fazer isso, ela começa também a mostrar para os intermissivistas, as consciências que estão lá tendo esse de brega, estudando, pensando sobre o processo, fazendo pesquisa de campo, como funciona na prática essa realidade. E quanto mais a gente tem pessoas vivenciando isso, mais a tendência é a gente começar a ter essa qualificação dos próprios cursos intermissivos. Então, a gente fala de cursos intermissivos avançados, mas isso também é decorrente da teática dos intermissivistas que já ressomaram e estão fazendo um trabalho dentro aqui da dimensão humana. Eu vejo essa ponte entre as duas questões. Então, acho que essa que é a correlação que a gente pode trazer, que tem a ver com a própria especialidade, né, para a urbanologia. Claro, claro. Você sabe, Igor, que na dinâmica, a Enciclosapis tem uma dinâmica, né, que é enciclopedismo urbanológico, que foi, enfim, tem relação até com... eu acho que tem muita relação com o seu tema. Por que eu estou falando isso? Porque, claro, sempre tem a hipótese de pesquisas, né? Mas muitas vezes a gente observa a presença percebe, né, a presença de alunos do curso intermissivo, jovens, pré-ressomantes ou mesmo inversores, né? E para mim fica claro o link que existe, que passou a existir, né, com a prática que, como você colocou, da enciclopédia aberta a todo mundo, e, enfim, vários escrevendo. Então, me chama muita atenção essa questão do holopensene da enciclopédia, fomentando a visita de atuais intermissivistas consciexes, né? E pessoas jovens, enfim, tem toda a relação com a Invexis, né? Claro, eu penso que é um item assim bem forte, assim, me chama muita atenção, porque é frequente isso na nossa dinâmica. Não é toda, claro, mas vira e mexe, alguém percebe uma paraplateia de alunos ou jovens intermissivistas ali. E a enciclopédia sendo, não a enciclopédia, o holopensene do enciclopedismo, fomentando aquele tipo de aula, né, de assistência interdimensional, né? Então, bom, que tem relação enorme também aqui com o que acontece aqui no tertuliário, né? E com a teática mesmo de vocês, não é? Porque, puxa, pelo menos a cada 2 vezes por ano a gente tem essas semanas. E isso já vem se tornando fora todos os verbetes que os inversores defendem ao longo do ano, mas a gente percebe o aumento, incremento, a consolidação desse sinergismo, assim, dessa conjugação, né? É um sinergismo mesmo, do enciclopedismo e da invexologia. Então, parabéns, viu, Igor? Você queria comentar? Queria falar? Eu acho que não está funcionando. Você ligou? Aqui, agora ficou laranja, agora acho que ligou. Pronto, tenta aí.
Oi. Agora sim. Então, parabéns pelo verbete, Igor. Você já iniciou até a comentar sobre isso, mas eu gostaria que você expandisse, assim, qual foi o motivo de você colocar como especialidade a para-reurbanologia. Tá. Então, a especialidade para-reurbanologia, ela trabalha com essa... O próprio professor Alexandre Baltazar também apresentou isso na semana da INVEX, agora, no nosso congresso, né, e tudo mais. Tem um colégio em visita da para-reurbanologia que o pessoal trabalha aí, tem até um curso de para-reurbanologia no último domingo, né? Mas essa é a ideia de você começar a ver indicadores, duas abordagens diferentes, né? Os indicadores que você pode identificar da Reurbex, dessa mudança, esse contexto na Terra, de você ter as ressomas das consciências baratrosféricas, como na condição de congéus, as congéus ressomando, para ver se elas se mantêm no planeta ou não, né? E também esse contraponto, esse contrapeso dos intermissivistas, né? Então, eu vejo que essa especialidade ela vem a calhar nesse verbete por conta desse contrapeso, desse efeito dos cursos intermissivos dentro desse contexto da Reurbex. Então, faz parte do processo da Reurbex os cursos intermissivos. Faz parte da Reurbex a enciclopédia da Consciologia. Então, esse ciclo que a gente está tentando estabelecer aqui, entre a INVEX, que é uma técnica de ponta, que vamos colocar assim, que seria o top assim, do curso intermissivo, e a enciclopédia, que seria essa grafopensinização, esse registro, esse posicionamento dos intermissivistas na dimensão humana, ela tem total relação com esse efeito na Reurbex. Então, eu vejo que essa relação, essa especialidade, tem conexão com esse sinergismo, nesse sentido. Oi? Parabéns pelo verbete. Uma falha aí. Rita, vamos seguindo aqui, daqui a pouco você... Veja Oi? aí, fala de novo. Alô? Oi? Alô? Oi? Deu. Ok, Deu. vamos lá. Igor, eu quero te parabenizar em primeiro lugar. O verbete está muito rico. Você fazer esse link entre sinergismo da infecciologia com enciclopediologia. E te parabenizar também pela escolha da especialidade. Primeira coisa que me chamou a atenção é a especialidade da para-reurbanologia. Por quê? Porque ainda tem pouco material sobre essa especialidade e eu quero aproveitar e te convidar para fazer parte do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Tem poucos jovens inversores dentro do colégio, faz parte desse colégio e eu gostaria de convidar você, depois eu vou te passar as informações, se você tiver interesse, para você fazer parte desse colégio que você, como inversor, vai fazer assim, bastante diferença, porque você vai estar chamando a atenção dos outros colegas teus inversores também sobre essa questão da para-reurbanologia linkada com a infecciologia. Mas eu gostaria de perguntar para você, na pensenologia, na primeira página, para você fazer uma relação, se você pudesse fazer uma relação entre 3 pensenes aqui. Os crítico-pensenes, a analítico-pensene e a invexo-pensene. Tá bom. Então, sobre o convite, vamos avaliar aí, a gente pode ver depois, né, com calma, se tem que ver as questões, né, mas obrigado pelo convite aí. Com relação à pensenologia, você falou crítico-pensenes, analítico-pensenes e invexo-pensenes. Então, qual que é a conexão que a gente pode fazer aí? Principalmente, primeiro ponto, assim, a técnica da inversão existencial, então envolve essa questão da pensenidade, né? Da invexo-pensene, ela tem uma das principais características, a sua premissa é justamente a pessoa desenvolver a autocrítica. Então, ela funciona a partir da autocrítica. Então, a prática da invexo depende da autocrítica da pessoa, né? Por isso que a gente trabalha, inclusive, com a questão da técnica em si, a gente reforça os fundamentos lá, porque esses fundamentos, esse processo, esses procedimentos, eles estimulam a pessoa a ganhar cognição sobre a vida dela. E a tendência é que a pessoa consiga desenvolver esse processo de uma maneira mais singular a partir disso. Então, a crítico-pensenidade, a autocrítica, ela é a força motriz da inversão existencial. E aí a gente pode trazer também, dentro desse contexto da autocrítica, a questão da análise, da analítico-pensenidade, que é você fazer essa análise
do seu contexto pessoal, do que você está fazendo na vida hoje, das suas decisões, do que você recebe de feedback. Então, a analítico-pensenidade, ela tem total relação com você conseguir entrar dentro dessa programação existencial e começar a fazer um movimento pró-complexos, pró-curso intermissivo. Né? Porque você começa a fazer essas análises dentro do seu contexto de vida, você começa a ver como é que está a sua vida hoje, quais são as suas perspectivas. Então, essa análise faz parte dessa força motriz. E como é que a gente pode correlacionar com a própria enciclopédia? Tanto a questão da própria leitura da enciclopédia, o verbete e tudo mais, estudo da enciclopédia, como também a própria prática da verbetografia, leva a pessoa a desenvolver esse senso de análise também. É só a gente olhar para a chapa verbetográfica, né? Olhar como é que funciona aqui o processo. Então, tudo é levar a pessoa a pensionizar de uma maneira um pouco mais analítica, um pouco mais cosmovisiológica. Né? Pensionizar como consciência, vamos colocar assim. Né? Então, é um processo que estimula a pessoa a essa pensionidade também. Ok? Luana, acho que não está ligado. Então, espera um pouquinho. Vamos lá, vai testando aí. Alô? Problemas técnicos. Enquanto chega o microfone, posso fazer mais uma pergunta? Pode? Oi, Igor. Ainda na pensenologia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a manutenção da linearidade pensênica fixada no paradigma consciencial. Sim. Então, essa questão da fixação no paradigma consciencial, eu vejo que a pessoa também vai amadurecendo com o tempo, né? E o que eu acho interessante a gente trabalhar, colocar isso aqui no verbete? Porque o processo da inversão existencial, ele mexe com toda a vida da pessoa, né? Então, a pessoa ela precisa pensar na vida dela como um todo. Não tem como ela colocar algumas coisas para baixo do tapete e só mexer com algumas coisas na vida dela. Ela precisa mexer com tudo. E essa reflexão, dentro do próprio paradigma consciencial, leva a pessoa a desenvolver essa cognição sobre o processo da própria consciologia, do paradigma consciencial em si. Então, a cognição da pessoa dentro do contexto do paradigma consciencial faz com que ela caminhe para uma pensionização mais retilínea, mais alinhada com o processo do paradigma. E uma das coisas que a gente pode também estabelecer que é um dos instrumentos que levam a isso é a própria condição da própria enciclopédia da Conscienciologia. Né? A gente pode correlacionar isso com várias questões aqui. Né? Por exemplo, a pessoa vai, se ela começar a estudar mais, ela assiste os verbetes. Eu trouxe até a minha casuística de que uma das coisas que mais me ajudou a sustentar, a ter interesse, me motivou a entrar na Conscienciologia, começar a voluntariar, foi a enciclopédia da Conscienciologia por conta do material que tinha disponível, por conta do processo das tertúlias que tinham diariamente. Então, esse processo aí de combinação das luzes da técnica da Invex com a enciclopédia ajuda a pessoa a conseguir desenvolver essa linearidade do pensamento dentro, ou seja, o que seria essa linearidade de pensamento? Seria essa capacidade de raciocinar de maneira retilínea dentro de construtos do paradigma consciencial, com a visão do paradigma consciencial, com a abordagem do paradigma consciencial. Então, acho que isso é muito sério, porque assim, não é só você ter uma abstração ou ter um entendimento teórico daquele assunto, mas com a Invex entrando junto, a pessoa começa a vivenciar alguns aspectos. Ela não pode fugir daquela situação, ela tem que enfrentar alguns contextos, ela tem que ter alguns posicionamentos, e essa vivência vai criando um construto na cabeça da consciência. Me ajudando. Vamos lá? Alô? Agora deu certo. Então, eu estava com uma pergunta na cabeça parecida com a outra que a colega perguntou primeiro, sobre a questão da pensinologia. Eu estava pensando uma relação que poderia existir que existe, né, eu acho, entre a criticopensinidade, a grafopensinidade, o holopensine pessoal da maxiproexologia, auxiliando na neopensinogenia. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, principalmente em relação ao neoego e dessa neopensinogenia podendo gerar fixadores na Invexis. Ok. Então, a neopensinogenia e essa geração de neopensenes, eu vejo que tem muita relação com as próprias reciclagens intraconscienciais da pessoa. Então, aquilo que você comentou de grafopensene,
a ideia é que os pensantes anteriores é grafo-pensene, analítico-pensene, né? Qual que foi o outro? A maxi-proexologia, então, que entra no contexto da interação com outras pessoas, ou seja, maxi-proexologia tem relação com você ter uma conexão com outros intermissivistas, você começa a fazer um trabalho em grupo. Então, essa conexão gera uma série de feedbacks, gera uma série de possibilidades de você entender melhor o paradigma consciencial a partir da vivência dos seus colegas intermissivos, dos seus amigos. Então, eu vejo que essa conexão aí que a gente está tentando fazer aqui é justamente essa ideia para a pessoa conseguir fazer reciclagem, mudança na sua intraconsciencialidade, que é justamente os neopensenes. Então, a neopensenogenia, ou seja, você pensar de uma maneira diferente, se abrir para uma nova forma de enxergar alguma realidade, isso é um processo que é uma consequência de uma reciclagem que a pessoa está fazendo. Então, a maxi-proexologia, analítico-pensene, grafo-pensene, você registrar, você posicionar o que você acha, ter um feedback, ter uma pergunta, desenvolver um debate, isso impacta no processo da pessoa fazer reciclagens e ela vai começar a ter uma neopensenogenia, ela vai gerar neopensenes, novas formas de enxergar aquela realidade. Então, eu acho que essa combinação desse sinergismo aqui, se a pessoa investir seriamente nisso, ela acaba chegando nessa condição de neopensenogenia. Certo? Ok? Obrigada. Podemos seguir? Uhum. Agora, Igor, pergunta de Foz do Iguaçu, Conceição dos Ouros, na fatologia, na página 1, primeira linha. Você pode argumentar sobre a qualificação dos dicionários cerebrais mediante a escrita de verbetes, dinamizando a prática da Invexis? Sim. Então, acho que a gente pode fazer a seguinte questão, né? Sem dicionário cerebral, a pessoa não consegue trabalhar de uma maneira consistente a própria programação existencial dela, né? Então, eu vejo que esse desenvolvimento do dicionário cerebral ele é fundamental para você ter cognição sobre as coisas, os fatos, os sentimentos, aquilo que você pensa, como você está desenvolvendo a sua vida, o que você entende das verpões da Conscienciologia. Então, uma das coisas que mais desenvolve o dicionário cerebral do praticante da Invex, principalmente, não tem de maneira geral, mas dentro da prática de Invex, isso ainda é mais relevante na prática da Invex, por conta da questão da pessoa estar acessando essas ideias mais cedo, ou seja, já tem mais responsabilidade com relação a esse trabalho. Eu vejo que a bibliografia estimula muito isso, porque você começa a fazer uma reflexão, inclusive na hora que você vai escrever a verbete. Existe uma chapa, existe uma forma de você materializar as suas ideias no papel. É diferente de você escrever um texto que você começa a colocar no papel as coisas e aquilo vai se desenvolvendo de uma maneira, às vezes a forma você não se preocupa muito, você acaba tendo uma certa... A sua maneira de pensar acaba sendo colocada no papel. Na enciclopédia existe uma chapa, existe uma forma de você adequar isso que vai te estimular a pensar, a refletir, a fazer conexões. A gente vê aqui, por exemplo, a binomiologia, própria sinergismologia. Se você pegar a seção do detalhismo do verbete, você vê uma série de conexões que você pode fazer, que você reflete sobre os assuntos, que não é uma coisa tão óbvia, assim, tão simples de você desenvolver num contexto, por exemplo, quando você escreve sem essa chapa, por exemplo, né? Então, eu acho que a bibliografia, de maneira geral, estimula a pessoa a desenvolver esses dicionários cerebrais. Ela tem mais flexibilidade pensênica, ela consegue acessar mais coisas, ela consegue compreender melhor as experiências que ela tem, ela consegue ter mais capacidade de tomar decisões de uma maneira mais posicionada, de uma maneira mais lúcida, né? Que é o que a gente quer chegar aqui. Então, o dicionário cerebral ele é fundamental você desenvolver. E eu acho que a bibliografia estimula muito isso. Por exemplo, se a gente pensar na seção aqui, estrangeirismologia, pensar nos estrangeirismos que você pode utilizar, né? Pega a conformar, você vê como você pode trazer, conceituar a ideia que você está querendo colocar no papel. Então, isso é muito sério a gente pensar, né? O quanto que a pessoa estimula isso. Quando você vai escrever um texto, às vezes, aleatório ali, que você quer desenvolver, ou um artigo que você está começando a trabalhar, você pensa nisso tudo, em estrangeirismologia? Você pensa em neologia, em megapensenologia? Então, eu acho que essa chapa estimula muito o jovem a desenvolver esse dicionário cerebral. É fato isso, hein, Igor? E porque ela estimula todo mundo. Agora, no caso dos inversores, dos jovens,
eu penso que o impacto é mais sério ainda, né, em função da antecipação aí de um amadurecimento intelectual, né, que é tão importante aí no caso da Indexes, né. Aproveitando que você falou, Dulce, a questão do amadurecimento intelectual, eu vejo também que quanto antes a pessoa se antecipar a essas condições, assim, aproveitar e estudar, e, inclusive, acho que é uma ferramenta muito útil a bibliografia, antecipar isso, o ganho dela vai ser cada vez maior, porque a inversão existencial, você constrói a sua vida, você vai tomando decisões, você vai construindo uma estrada que você vai te levar ao completismo existencial. Só que, mesmo que você acesse muito jovem a Conscienciologia, você tem vários desafios da vida humana que você vai ter que encarar pela frente, né? O vestibular, a profissão, o relacionamento, a autonomia financeira, a moradia, às vezes a pessoa quer mudar de cidade. Tem uma série de desafios. Se a pessoa começa a antecipar esse desenvolvimento do dicionário cerebral, a tendência é que ela consiga ter mais capacidade de conseguir resolver esses desafios, enfrentar esses desafios e conseguir solucionar aquilo que ela vê que é o prioritário na ProEx dela. Então, acho que isso tem um impacto, como você falou aí, bem grande. Pensar. Com certeza. Agora, Igor, na parafatologia, viu? Lá na página 2, na terceira linha, ela pede para você aprofundar e, se possível, compartilhar alguma lembrança a respeito dos vínculos extrafísicos do inversor verbetógrafo. Aqui eu coloquei mais no sentido presente e futuro do que passado, tá? No seguinte sentido, na medida que você começa a desenvolver o processo da verbetrografia, você começa a fazer a autoexposição, você começa a colocar suas ideias aí para funcionar, você começa a ter conexão com o amparo extrafísico, com as conscientes, com as consciências que às vezes vêm assistir a sua tertúlia, vêm debater, vêm tentar entender o que está acontecendo. Você começa a criar vínculos, né? Então, esses vínculos, inclusive, podem ser estendidos, se a gente parar para pensar na situação presente e futuro, até futuramente entre os próprios conscientes que estão aqui trabalhando hoje, né? Então, essa conexão que você faz, esse link que você faz com o grupo, tanto da CCCI, como de maneira geral, dos enciclopedistas, como também as consciências que visitam o CIAEC, que visitam aqui o tertuliário, que assistem esse trabalho, você começa a criar vínculos positivos nesse processo. Então, olha só olha só a reverberação que a pessoa pode ter se ela começar a investir na enciclopédia da consciência, começar a escrever mais verbetes, né? Tem uma reverberação que a gente nem sabe ainda onde vai alcançar, onde isso vai parar, né? Então, eu acho que essa condição do vínculo extrafísico é mais no sentido de você perceber essas conexões. Então, em termos de experiência, sim, eu posso colocar que eu tive, por exemplo, a gente trabalha aqui e escreve verbete. Antes de você escrever o verbete, antes de você publicar o verbete, chegar aqui na revisão, você tem contato com algumas consciências que, às vezes, querem te ajudar a colocar aquelas ideias no papel. Eu me lembro, recentemente, nesse próprio verbete aqui que eu estava escrevendo, eu tive uma revisão, e aí a revisão foi boa, assim, deu algumas ideias interessantes, e eu praticamente mudei minha fatologia por conta da revisão, e eu senti o comparador extrafísico naquele fluxo. Então, esses vínculos, essas experiências que você vai desenvolvendo, elas são muito ricas aí que você pode... então, é uma coisa que a gente pode começar a pensar, né? Dentro desse contexto da inversão, o quanto que a enciclopédia, a tertúlia, o CIAEC, a CCCI, é um mega aporte para o inversor existencial. Então, a gente precisa tirar partido disso, a gente precisa retribuir essa condição, não pode ficar só, né, de férias ali, aproveitando o processo. Igor, e tem uma coisa bem séria, que é a questão, você colocou em alguns momentos, aí, fica esse tom no verbete, eu não lembro exatamente onde, mas essa questão por exemplo, a enciclopédia, em tese, ela não tem prazo para acabar, né? Então, se a gente fizer uma projeção presente e futuro, como você colocou, mesmo intrafísico, fica óbvio que os inversores está na mão de vocês dar continuidade, né? Porque as gerações vão mudando, né? Você comenta das gerações da renovação, né? Que eu acho excelente, assim, nossa, perfeito. E essa questão é que quando a gente pensa nisso, essa noção do auto e hétero revezamento grupal, ela vai se consolidando, ela vai se tornando mais palpável e visível, né? A gente vendo as novas gerações, os inversores, as diversas gerações dos inversores,
participando, né? E no futuro é a turma jovem que vai ter que cuidar, porque a gente vai estar dessomando, não tem saída, né? Exatamente. Não tem opção. Uma coisa interessante também, Dulce, que a gente pode falar aqui, porque quando uma pessoa é mais nova, né, está chegando na Conscienciologia, eu incluo nisso, tá? Em termos de experiência, a gente não tem muita visão de conjunto das coisas ainda. A gente tem... E muitas vezes a pessoa está recebendo as coisas assim, de maneira mais, vamos dizer assim, entre aspas, gratuita, né? Está aqui no CAEC e tudo mais, você se acostuma com aquilo. E a gente não tem noção do quanto que isso está mexendo na nossa cognição e o quanto que seria a nossa pensanidade sem aquela situação, sem a Cognópolis, por exemplo. Eu notei isso quando eu mudei para Foz, o quanto que a diferença entre a minha pensanidade quando eu morava no Rio de Janeiro e quando eu morava em Foz. Quando eu vim aqui no CIEC, entendeu? Então, eu acho que essa visão de conjunto da pessoa, de entender que isso é um aporte, e perceber essas nuances, né, isso impacta no processo de responsabilidade que ela vai ter com o trabalho, como você falou aí. Então, acho que é interessante a gente pensar sobre isso, sim. Nessa linha que você está falando, em estrangeirismologia, a sua está bastante rica, e tem 3 itens aqui, achei bem interessantes, eu vejo que tem bastante relação. O paramicrochip aplicado, o tertuliário enquanto laboratório de preparação para a próxima intermissão e os Zeitgeist da Cognópolis. É o que você vinha comentando alguma coisa sobre, você quer aprofundar mais? Sim. Essa questão do paramicrochip aplicado, assim, é uma condição mais avançada, né? Eu coloquei aqui porque acho que vale a pena a gente pensar sobre essas realidades, né? O paramicrochip é a questão de a pessoa ter uma conexão maior com o paracérebro, ela até consegue ter um acesso mais otimizado, né? Então, isso inclui macrosoma, uma série de outras coisas mais avançadas, mas eu acho que vale a pena a gente entender essa realidade aqui, então eu deixei registrado. Com relação ao tertuliário, aqui, o que eu vejo assim, em termos de preparação? A gente até estava tendo um curso ontem na semana da Invex, falando sobre pré-intermissiologia e inversão existencial, né? Eu vejo que essa condição aqui, a biopedografia tem total relação com isso. A gente pensar... Aí a gente pode trazer várias ideias aqui, né? O vínculo que você faz com as consciências, a forma de você pensar, você desenvolver a cognição dentro do paradigma consciencial, o processo da pessoa, às vezes, entender, participar ativamente de uma Max Pro X. Isso tudo vai gerando cognição na pessoa que vai fazendo com que ela tenha mais capacidade, mais gabarito para conseguir encarar a próxima intermissão. Seja fazendo um curso intermissivo mais avançado, seja fazendo resgate extrafísico, seja o que ela for fazer. Eu vejo que esse aporte, ele trabalha muito nessa confluência para que os intermissivistas que chegaram a construir a CCCI dão continuidade a esse trabalho, tanto na vida humana, intrafísica, como também na próxima intermissão. E o último que você falou, o Zeitgeist, né, é esse contexto que a gente estava comentando aqui, né, a questão da CCCI como um todo, a convivência, a troca, a interação. Essa experiência que você trouxe, que você percebeu essa mudança grande, né, pensênica, a mudança do Rio de Janeiro para cá, né? Sim, exatamente. Um holo pensene favorável, né? É como se você começa a pensenizar de uma maneira um pouco... A Conscienciologia começa a ficar mais no seu dia a dia para valer, sabe? Porque lá no Rio a gente estudava, voluntariava, estava no Greenvex, mas você não vivenciava para valer a Conscienciologia no seu dia a dia. Você ia para a faculdade e ver aquilo ficava meio que ofuscado ali. Hoje eu vou trabalhar, tem coisa na Conscienciologia na cabeça, tem aqui encontro com uma pessoa da comunidade no trabalho, encontro ali às vezes na rua, tem alguma coisa que está acontecendo, algum imprevisto, tem uma coordenação de vendas da Sinvex lá, na coordenação de vendas, né? Às vezes tem que resolver um problema de vendas lá, a gente vai lá e resolve no dia a dia. Então isso muda completamente a forma de você enxergar, trabalhar na sua vida. Né? Ok, podemos seguir? Agora, de Belo Horizonte, ele pede para você comentar na página 4, item 8, eumatia. Você entende que a eumatia ainda pode trazer algum tipo de inibição no inversor bastante jovem para participar da enciclopédia? Página 5, né? Não, página 4, item 8, eumatia. Está errado? Mas a gente já achou aqui já. Desculpa, não tem problema. Desculpa. Qual que é a pergunta? Tá você pode repetir em relação à inibição? Ele pergunta se você entende que a eumatia, né, que é o item 8,
ainda pode trazer algum tipo de inibição ao no inversor bastante jovem para participar da enciclopédia. Inibição? Acho que... É. Em termos de a pessoa ficar mais teórica, seria isso? Não, a pessoa talvez pensar que ainda não é para ela. Então, o Ematia tem um verbete na enciclopédia da Conscienciologia, que você depois pode conferir o significado, né? Mas assim, a Ematia seria essa capacidade de você aprender a realidade, ter um aprendizado maior em cima das suas experiências, né? Então eu coloquei esse trafora aqui porque o que acontece? Isso é uma das coisas muito sérias dentro da condição da GESCOM, né? A gente pensar. Porque a GESCOM não é só você colocar aquilo que você associa teoricamente na sua cabeça, né? Mas é também você começar a ter essa apreensão da experiência, entender o que você está vivenciando, que aquilo vai com muita energia para o papel quando você coloca. Então, quando você começa a ter essa visão de você começar a aprender a realidade, tem pessoas que são mais assim, são pessoas que são mais capacitadas de conseguir puxar, tem uma experiência, ela já entende alguma coisa, tira uma lição, e isso aí dá muita força para na hora de você escrever alguma coisa, um verbete, um artigo, porque a tendência é a pessoa conseguir desenvolver esse processo da verbação e da teática, e as energias ficam no papel. Não é só o processo da informação, mas a energia. O seu grafo pensante também fica presente. Então é mais nesse sentido que esse trafor está colocado aí, tá? E esse trafor independe da idade, né? Mas eu penso que ele perguntou porque às vezes a pessoa mais jovem pode ficar intimidada, que não tem tanto conhecimento, tanta pseudo, né? Então, não tem não acumulou tantas experiências, entendeu? Eu acho que não, é porque assim, não é só você acumular experiência, é você conseguir ter qualidade nisso. Então, às vezes a pessoa, inclusive na Invest, a proposta é justamente essa, a pessoa começar a botar em prática as coisas. Ela vai voluntariar, ela vai participar do Greenvex, ela vai lá participar de dinâmica, fazer verbete, isso vai dando experiência para a pessoa também. Mas eu vejo que além de você ter experiência, é você também conseguir ter qualidade nisso. Então isso envolve você pensar sobre as experiências que você tem, aprender melhor essa realidade, entender o que você pode tirar de lição, entender os seus feedbacks, entender, por exemplo, oportunidades que você pode aproveitar ou oportunidades que você não aproveitou, né? Então acho que essa capacidade de você conseguir entender o seu cenário, o seu contexto e as suas experiências, ela vale muito, porque a pessoa já começa a recuperar mais com. E essa recuperação de conta acelerada é uma das propostas da própria inversão existencial, a pessoa fazer a inversão da maturidade, né? Claro. Então, eu vejo que não vejo conexão, não. Não sei se eu expliquei, mas... Não, explicou claro, está ótimo. Agora, Igor, também de Belo Horizonte, na página 4, eu acho que agora está certo, Culturologia. Na primeira linha, ele pergunta assim, qual o maior desafio você percebe para a eliminação da cultura inútil? Uhum. Isso já foi falado aqui, acho que em alguns outros verbetes essa semana, né? Da questão da cultura inútil, a gente pensar o processo da internet, né? O processo das séries, o processo dos serviços de streaming que tem por aí, né? A gente vê que esse é um processo que a pessoa às vezes acaba ficando muito naquilo, ficcionada naquele processo, e como aquele efeito de maneira para te estimular a assistir mais. Então, o seu cérebro funciona para você ficar mais ali vidrado naquilo, seja o YouTube, seja as séries que você pode assistir no Netflix. Você vê lá que o negócio fica rodando, né? Então, você não para, às vezes, se você bobear, você fica ali 5 horas assistindo o negócio. Isso acaba... Às vezes a pessoa até tem uma intenção interessante de ter um conhecimento, de adquirir alguma informação importante para a vida dela. Então, não vou dizer que é inútil. Mas esse processo da pessoa ficar muito tempo na questão gera uma inutilidade pela maneira com que ela está se comportando naquela situação, né? Pela forma que ela não aproveita o tempo dela, do dia a dia dela. Então eu vejo que o maior desafio é você conseguir lidar com esses estímulos tecnológicos, em especial a internet, a rede social, né? Não sei se nos experimentos tem uma técnica, se não me engano, de eliminação da cultura inútil. Eu não lembro o capítulo aqui agora, mas você também pode conferir lá algumas coisas. Tem algumas coisas que já são mais passadas ali, porque a época que o professor Valdo publicou em 94, né? Tem um tempo já. Mas algumas coisas a gente pode utilizar para conseguir aproveitar melhor essa condição, evitar esse tipo de situação. Você está comentando aí das séries, né? Antigamente eram as novelas, né? Novela. E é que a novela era um horário por dia, então a pessoa ainda tinha uma dosagem ali mais comedida.
as séries em Netflix, enfim, não importa. Não tem, você escolhe, né? Não tem, a pessoa É muito mais estimulante. A pessoa entra naquela coisa e pode ficar o dia inteiro ou dias só vendo aquilo, né, E Igor? fica passando ali. Exato. E é muito mais estimulante você ficar ali assistindo. Exato. Né? E tem uma intriga que aparece, no outro episódio aparece. Como é que você vai resolver aquele problema? Como o cara vai sair daquela situação? Aparece outro episódio pra você ficar assistindo ali. Fica preso naquele processo Então, tem que ficar atento, né? de conexão. Ficar... Outra coisa, Fala. em relação a isso também que eu acho interessante, é a pessoa começar a ver também, por exemplo, eu lembro que eu era mais novo, essa questão da televisão, por exemplo, dos programas, né? Aí eu gostava de assistir futebol, aí tinha lá futebol lá, quarta-feira tinha um jogo, sábado tinha outro jogo, 2 vezes a semana tinha algum jogo de futebol. E nesse meio tempo, tinha uma série de programas esportivos, o cara comentando como é que foi o jogo, a estratégia do outro time, como é que foi, como é que vai ser. Então, a programação na televisão também é feita para a pessoa ficar conectada o tempo todo, né? O que a gente percebe hoje é que a internet ela tem um poder muito maior porque você escolhe os seus horários, você escolhe estar ali e daqui a pouco você tem muito mais liberdade, você pode mudar de site, mudar de situação, você fica ali e passa o tempo e você nem percebe, né? Então, eu acho que a televisão também já tinha essa visão de cultura inútil, né? Essa condição de você ficar vidrado naquela programação, só que hoje isso potencializa por conta da liberdade que a pessoa tem de ficar mexendo na internet, ficar sendo estimulado o tempo todo. Exato. Então, acho que é uma condição que a gente pode pensar. Você quer perguntar? Tenta de novo. Não. Os microfones estão meio doidões hoje. O negócio está mexendo aqui. Já vem outra aí. Oi. Ok. Agora foi? Vamos lá. Você comentou essa questão da cultura inútil, né, e do capítulo de 700 experimentos. Eu me lembrei assim que quando eu li esse capítulo, o que mais me chamou a atenção é que ele coloca, eu não vou me lembrar exatamente como que ele coloca, né, exatamente, mas ele coloca assim no final de que o quanto quando a pessoa preenche a memória dela com essas inutilidades, o quanto isso impacta, atrapalha a recuperação de cons. Ela ficar preenchendo a memória dela com essas coisas inúteis que não vão trazer nenhum benefício, né? Você poderia expandir um pouco mais isso relacionando com a INVEX? Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente pode começar a pensar também é o seguinte, no que você falou aí, que eu acho que é muito importante, não só em termos de recuperação de cons, mas também de você conseguir manter essa manifestação lúcida no seu dia, na sua vida, né? Sustentar a prática da INVEX e caminhar com um pouco complexo. Que é a pessoa pensar na condição da rotina dela como um todo, né? Então, por exemplo, a pessoa começa a se dedicar... Aí vamos pegar o tema, a gente conectar com o verbete aqui. A escrita de verbete da enciclopédia da Consciologia, o ciclo autobiográfico, que é um verbete do professor Pedro Fernandes, se ninguém quiser depois conferir isso aí, você começa a criar um ritmo de aprendizado, de desenvolvimento, uma coisa que eu estava pensando, inclusive, em retomar agora esse ritmo, depois dessa semana eu estive pensando sobre isso, né? Que você começa a se conectar mais com uma forma holopensênica do seu curso intermissivo. Então, essa coisa da forma é muito séria, porque se a pessoa ficar muito vidrada nas séries, muito vidrada na cultura inútil, a forma que ela vai estar entrando é a forma da baratrosfera. Né? Então, a recuperação de cons vai para o espaço, a memória vai para o espaço, uma série de coisas vão para o espaço nesse sentido. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela chegou jovem, ela está praticando a técnica da INVEX e acaba entrando nesses mataburros que podem prejudicar ela desenvolver mais essa cognição. Eu acho que uma saída para isso, uma estratégia para isso, uma coisa que inclusive eu vou começar a investir mais agora também, pós-semana da vez que estou querendo mexer mais com isso, que é você desenvolver uma rotina de escrita mais sólida com relação às coisas que você está vivenciando, colocar isso em prática. Isso ajuda muito a gente conseguir se conectar com os amparadores, manter aquela forma do curso intermissivo. Por mais que a gente esteja trabalhando, a gente esteja fazendo uma série de coisas, mexendo com o parapsiquismo, interagindo com nossos colegas intermissivos, ainda há muito a se fazer do ponto de vista cognitivo, de recuperação de cons. Né? Então, acho que esse movimento é sério para a pessoa não desviar
às vezes esse desvio nem é explícito, é um desvio velado. A pessoa está lá pensando de uma maneira, mas com a forma da baratrosfera por conta desses maus hábitos que ela cultiva. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Isso aí que você está falando é bem importante. A questão de fixação de rotinas. São as rotinas úteis, né, Igor? Sim. Aí, no caso, você estaria conjugando com a escrita, ou especificamente com a própria verbetografia, né? Porque dentro aí do tema que você está colocando, da proposta aí do verbete, é que a questão do timing de escrita e publicação de verbete, claro, a gente está falando de condições mais específicas, né? Principalmente agora aqui em época de pandemia. E você morando aqui em Foz, por exemplo, tem mais facilidade, né? Então, dá uma motivação maior, né? De você já produz, já pode publicar num curto prazo e aquilo vai se retroalimentando, né? É uma ótima ferramenta, né, para a pessoa desenvolver. Exatamente. Né? Um grande aporte. Agora, Igor, pergunta de Imbituba, Santa Catarina. Lá na fatologia, puxa, tem relação total com isso que você estava falando. Página 1, segunda linha, ele pede para você comentar sobre a catalisação da intelectualidade adolescente. Total relação, né? A intelectualidade adolescente, ela é um verbete da enciclopédia, tá? Depois a pessoa pode conferir lá com calma. Mas, basicamente, ele é um verbete do professor Valdo, que a ideia é mostrar essa consistência de ideias inatas que a pessoa vai adquirindo na fase ali da adolescência, pós-adolescência, por conta, inclusive, a gente pode colocar aqui como hipótese da própria inversão existencial, né? A pessoa fazer esse movimento da INVEX. Então, a pessoa começa a ter um fluxo de ideias inatas, de desenvolvimento do curso permissivo dela, que faz com que ela acelere a recuperação de cônjuge. Eu tenho por hipótese que eu tenha vivenciado um pouco disso, ainda quando eu morava no Rio de Janeiro, sabe? Essa questão da intelectualidade adolescente, tá? Por conta das coisas que eu estava fazendo lá, de repente que eu escrevi, o livro que eu ainda estou escrevendo, estou desenvolvendo. Então, tudo isso eu comecei a fazer esse movimento mais precoce em relação à questão da escrita, né? E isso me ajudou muito a acessar mais, principalmente entender algumas coisas da própria INVEX, da própria Conscienciologia de maneira geral, alguns conceitos que a gente, não só você entender, mas você vivenciar aquilo de maneira mais clara, né? Então, acho que isso é um grande valor que a gente pode desenvolver a partir da própria inversão existencial, a partir da própria enciclopédia que a gente está colocando aqui, é mais por causa disso, tá? E, principalmente, você se conectar com o curso permissivo, né? Não ficar... Às vezes a pessoa fica presa, às vezes, a uma situação específica ali, de uma leitura, de algum livro, algum autor, de algum IC, mas não só isso, você conseguir ver as ideias que são naturais suas, que fluem melhor, por conta de você ter feito o curso permissivo recente. Aquilo vai se aflorando na sua pensinidade. Então, isso é bem interessante. Agora, você precisa sustentar isso também, né? Você não pode ficar só... Porque às vezes começa aí, depois a pessoa murcha um pouco. Tem que manter aquele processo para ela chegar numa intelectualidade madura, para ela conseguir amadurecer algumas coisas, conectar alguns conceitos, desenvolver o próprio dicionário cerebral analógico, né? São coisas que a pessoa pode aprofundar depois mais para frente. E essa questão eu acho que de você ter essa oportunidade de registrar as suas vivências, né? Suas vivências antecipadas, né? Ainda bem jovem. E isso também deve dar uma força enorme, né, Igor? Conforme você vai amadurecendo, envelhecendo, enfim. Com certeza, assim. Eu acho que o mais sério, inclusive, não é nem a pessoa ficar preocupada muito com a profundidade do conteúdo dela, mas ela criar esse hábito, porque isso vai levar ela a amadurecer algumas ideias, entendeu? Eu acho que essa condição, eu até falei, a gente estava falando da última questão que a Bruna trouxe, né, da rotina. Eu acho que isso é muito importante, desenvolver isso na juventude, porque você cria um hábito de você conseguir estar o tempo todo mexendo nas suas sinapses, no seu cérebro. Então, vale lembrar que o cérebro ele tem informação ainda. Né? Então, como é que você quer que o seu cérebro funcione daqui a 20, 30 anos? Isso vai depender muito de como você também está se desenvolvendo na juventude. Né? Se assiste muito vídeo, muita coisa, fica muito vidrado nisso, a tendência é a pessoa ter mais dificuldade de conseguir mexer com isso mais para frente. Então, tem que começar antes para ela conseguir trabalhar as sinapses dela e o modo de funcionar. Isso vai ajudar ela futuramente na própria Megagescom, o complexo e tudo mais. Então, Igor, eu aqui na minha condição de dinossauro, né, gente?
essa altura do campeonato. Isso que você está falando é muito, na minha opinião, assim, na minha vivência, mais do que opinião, na minha vivência, que nessa altura eu já estou praticamente 10 anos que eu mexo especificamente com verbete da enciclopédia, né? Já voluntariava antes, no Holociclo e tal, com o professor Valdo, mas praticamente 10 anos que eu posso dizer que é muito raro o dia que eu não mexo com verbete. É como se fosse um cotidiano meu, sabe? Então, esse acompanhamento do deslanche às vezes, de um colega, ou meu mesmo, em primeiro lugar, às vezes a pessoa mais jovem, ou às vezes a pessoa mais veterana, mas, enfim, é muito interessante ver na prática essa melhoria, essa qualificação a partir da vivência, vamos dizer assim, rotineira da escrita, nesse padrão, né? Por exemplo, não sei se você tem essa informação, mas quantas pessoas que já se deslancharam na verbetografia depois publicaram seus livros, né? Então, a gente tem, deslanche, né? Exatamente, bem colocado. A gente tem um verbete sobre isso, acho que é da professora Eliana Manfroy. Mas isso é um dado bem forte, né? Mas assim, eu estou falando até de uma maneira geral, sabe, Igor? De você perceber, e a pessoa comenta, muitos comentam aqui. Não estou sendo intrusiva de comentar isso, é explícito, né? É autodeclarado muitas vezes, de quanto que a pessoa percebe o amadurecimento da intelectualidade dela a partir da escrita nesse confort. E aí é o que você estava comentando sobre a questão do jovem, né? Quanto mais jovem o intermissivista, eu penso que esse efeito é mais efetivo, porque o cérebro está ali em formação, a personalidade está tudo em formação, né? Então a coisa fica muito mais consistente, né? Então é uma coisa para pensar, né? Posso? Claro. Não, pode ir. Na fatologia, Igor, nessa linha que está falando, você coloca a coleção de apresentação de verbetes desde a juventude, ampliando a visão de conjunto das autorrecintes. Aí eu gostaria que você trouxesse, se você tiver, um exemplo, uma experiência que você teve nesse processo, você está de escrita de verbete. Então, eu vou dizer assim, não é só uma experiência, eu acho que eu posso colocar, mas talvez assim, é mais assim uma percepção minha com relação ao próprio processo, tá? Por exemplo, a capacidade de eu começar a ter mais maturidade e clareza nas ideias que eu estava colocando no papel e principalmente com critério de mais autovivência, de autocientificidade. Por exemplo, será que isso está bem, eu vivenciei bem isso mesmo? Será que essa ideia está correta? Será que não está? Então, no meu processo de recim, de mudança que eu posso colocar aqui, eu acho que foi o mais crítico e mais uma percepção que eu tive, tá? De começar a ter um pouco mais de critério, um pouco mais de maturidade para conseguir, de fato, ver o que eu quero colocar no papel, o que eu acho que vai ser, de fato, assistencial, vai ser tarístico, e o que ainda era uma visão muito teórica daquela ideia, muito ainda abstrata. Às vezes eu associava até a ideia, mas era uma coisa muito abstrata na minha cabeça ainda. Então eu comecei a ter esse senso de maior critério na hora que eu vou escrever. Isso eu acho que é um exemplo de recim. Agora tem outros assim, tá? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. A questão da própria TENEPS, assim. Eu comecei a trabalhar com a TENEPS, comecei a assumir a prática técnica da TENEPS, jovem também, bem cedo, né? Mas isso foi uma consequência da minha dedicação ali à escrita, à apresentação de verbete, escrita de verbete. Eu escrevi o verbete de área de autoclassificação antes de começar a TENEPS. E aquilo teve um impacto na minha pensanidade. E eu já tinha uma rotina de escrita anterior a isso também. Então eu comecei a ter um funcionamento, uma maneira de funcionar, que gerou uma série de repercussões na minha holosfera, na minha percepção do contexto grupocármico que eu estava inserido, e aquilo me levou a esse posicionamento. Outra questão importante também, que eu acho que não é uma experiência, mas eu acho que vale a pena colocar para a gente pensar, que é a pessoa ver o quanto que dos verbetes que ela fez, qual foi a repercussão daquele verbete. Então, por exemplo, alguns verbetes que eu defendi que estavam muito condizentes com o timing da minha ProEx,
o que eu estava fazendo naquele momento evolutivo, tiver uma repercussão maior. Eu percebi isso também. Outros que às vezes eu passei do time, eu perdi um pouco o time, eu escrevi um pouco depois, escrevi um pouco antes, às vezes eu me afobei um pouquinho, aquilo, a repercussão não é a mesma. Então, quando você tem essa experiência de você estar fazendo a escrita, escrevendo verbete e vendo as repercussões na tertúlia, as repercussões, depois você vai lá ver com os colegas, você começa a ter uma visão de conjunto maior e faz essa timeline das recências. Você começa a ver, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso desenvolver, isso aqui, aquilo lá, eu acho que eu errei um pouquinho, teve alguns erros que eu cometi. Então, você vai fazendo experiência, você vai fazendo assistência, você vai percebendo aquilo que você acertou, aquilo que você errou. Você vai procurando fazer reciclagem, mudança para conseguir ajustar o time da ProEx. Eu acho que isso é muito importante também. Essa análise que você faz depois da apresentação do verbete, que é importante, porque você faz essa análise e faz essa reflexão. Aonde foi mais assertiva, aonde atingiu o maior número de pessoas, até pelo nível das perguntas que são direcionadas, você pode fazer uma análise posterior, né? Por exemplo, só comentando em cima disso, a pessoa pode, inclusive, ao fazer essa avaliação da gestão quântica, aquilo que ela já fez, de produção, ela pode ter ideias de montar um material para fazer um curso, para poder, às vezes, fazer um outro verbete, um neo-verbete. Aí vem aquela ideia do ciclo autobiográfico, né? Então, você vê que isso acaba sendo um cadeamento que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida dela. Então, isso é mais uma coisa que a gente pode pensar também, né? Pode surgir outra temática de verbete que você não conseguiu contemplar naquele verbete, né? Exatamente. Posso fazer mais uma pergunta? Na mesma linha aqui. O enriquecimento das verbons na enciclopédia da Conscienciologia a partir da verbação dos inversores existenciais. Onde está isso, Rita? Na fatologia, na sexta linha, na fatologia, na 13ª linha de cima para baixo. Sim, isso aí, o que eu acho interessante, né? Então, acho que a gente pode trazer o seguinte: o intermissivismo, a gente vai ter sempre esse fluxo de neo-verpon, acho que de neocons, assim, de enriquecimento da enciclopédia, porque a experiência de cada consciência ela é muito singular, né? Então, o micro-universo consciencial ele é um universo gigantesco de possibilidades e de abordagens também. Então, eu vejo que essa verbação, você começar a ter ação, trabalhar com um processo de coerência, né, com relação aos conceitos, à própria prática da INVEX, leva a colegas intermissivistas terem, você mesmo e outros colegas, terem experiências que são muito singulares, né? Cada um tem um desafio, tem uma crise de crescimento específica. Isso pode gerar novas ideias para a pessoa produzir GESCONs e enriquecer a enciclopédia. Então, eu vejo que a prática da INVEX em si, ela gera esse laboratório para cada intermissivista, jovem no caso, né? Eu estou puxando mais para a INVEX, mas isso acho que também se estende a outras questões, a outros intermissivistas também, reciclantes e tudo mais, tá? Mas puxando mais para a INVEX. A pessoa vai ter algumas experiências de vida diferentes do que outros, situações de vida que são diferentes, né? Tem gente que tem problema com profissão, tem gente que tem problema na família, tem gente que está com problema com relacionamento, ou tem gente que tem trafores em alguma área específica, tem algum perfil de atuação, né? Então, você começa a ver essa riqueza consciencial, isso vai enriquecendo. Na medida que você começa a colocar em prática, escrever para a enciclopédia, por exemplo, e registrar as ideias dela, vai enriquecendo a enciclopédia. Então, acho que isso é uma coisa que é um ciclo que vai se ampliando ao longo do tempo, na medida que a gente conseguir sustentar o trabalho aqui. Eu acho que o trabalho é cada vez mais crescer nesse sentido. Ok. Podemos seguir, Rita? Agora, Igor, ela quer saber... Ele, aliás, de Imbituba, Santa Catarina. Aquele último item da sua fatologia na página 2. Só um instantinho. É a renovação da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. É um pouco do que a gente estava falando aqui na último debate aqui. Que é o seguinte, você começa a ter novas gerações de intermissivistas ressomando e acessando a conscienciologia. Então, a tendência é que a gente tenha essa renovação, essa mudança de papéis, troca de papéis, às vezes, inclusive, ampliação do trabalho, por conta de pessoas que estão trabalhando, estão chegando. Então, por exemplo, quando eu comecei a voluntariar na Conscienciologia, lá eu estava no IPC, depois eu fui para a Sinvex, eu estava no Greenvex, quando eu era voluntariado da Sinvex. Depois eu comecei a voluntariar, coordenar a área de vendas. Daqui a algum tempo vai chegar outra pessoa que vai coordenar a área de vendas no meu lugar.
e a gente vai renovando. Essas pessoas vão chegar a partir de quê? A partir do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Então, voluntários novos, pessoas que estão chegando e que vão praticar INVEX, que vão se engajar no trabalho, vão ir substituindo outras pessoas que estão se qualificando para novos desafios. Então, eu vejo que essa renovação ela vai acontecendo de maneira natural. Né? E eu acho que isso casa muito com o verbete aqui, por conta de que, à medida que a gente consegue ter materializado no papel, que é o que a gente chama de enciclopédia da Conscienciologia, né? A gente ter esse saber materializado no papel ali, das experiências dos intermissivistas que estão inventando esses desafios aqui para formar cognópolis, você começa a ter mais experiência acumulada, bagagem acumulada, memória acumulada, para que novos intermissivistas consigam entender mais ou menos como é que funciona o processo, inclusive enriquecer com as suas ideias também. Então eu vejo que essa conexão, essa bagagem que a gente vai acumulando, gera mais aporte para os novos intermissivistas que vão se deparar com novos desafios e vão trazer novas ideias também. E isso é um ciclo que vai se desenvolvendo. Eu acho que é mais ou menos por aí, essa renovação que vai acabar acontecendo. Já acontece de maneira geral na prática, né? Mas cada vez mais vai se desenvolver nesse sentido. Exato, eu vejo assim. Porque tem esse aspecto você está falando em ciclo, né, Igor? Não sei o que você pensa, assim, mas é uma das coisas que mais me deixam motivadas assim, com as coisas da Conscienciologia. É perceber esse sincronismo intrafísico e extrafísico. E nesse processo da pré-ressoma, ressoma o que a gente está fazendo aqui, e o pessoal, as consciências se preparando e aprendendo em cima do que a gente está fazendo, né? Que tem relação com o que você já comentou antes, e aí eu vejo que o papel dos inversores, mais uma vez, ele é muito sério nesse sentido, porque é claro que em termos de timing, de atualização de curso intermissivo e até de proximidade com aquele holopensene atual hoje, fica muito mais conectado, né? Em função de tempo mesmo. Imagina, uma coisa é a pessoa que está com 60 anos, outra coisa é a pessoa que está com 20. Tem um link aí mais direto, na minha visão, com a turma que está hoje fazendo o curso intermissivo. E aí essa questão da verbetografia, da verbação dos inversores, eu penso que é bem sério nesse sentido, viu, Igor? Não sei que você queria comentar alguma coisa sobre isso. Uma coisa também que eu acho que a gente pode até trabalhar, pensar assim, é o seguinte. Estava refletindo aqui, por exemplo, fazendo a conexão com a renovação na CCCI, mas também com essa questão da verbação que você colocou. O terturiário, ele é uma porta de entrada para novos intermissivistas, né? Sim. A Sinvex também é uma porta de entrada para novos intermissivistas. São 2 e 6 que trabalham, né? A enciclopédia, que é a Enciclosapiens, né? O CAEC, né? Que trabalham com renovação na CCCI. De certo modo, não esperar pensar, né? Então, são coisas que a gente precisa também ter essa visão, essa atenção também. O quanto que eu estou contribuindo para esse processo funcionar, né? Para que o grupo consiga caminhar de maneira caminhar evolutivamente, né? Cada um no seu time específico. Eu acho isso bem sério. E em relação à reverbação, é essa conexão de gerações, né? Para pensar. Que eu acho que é sério também a gente pensar, que é aquela ideia que tinha, há muito tempo atrás já foi colocado isso, tem até em jornal de Greenvex, eu acho que já foi escrito sobre isso, que é essa conexão entre os reciclantes e os inversores, essa conexão da experiência de vida da pessoa, quanto a pessoa pode aprender com aquilo. E a enciclopédia permite isso. Né? A pessoa coloca no papel, você vai lá. Por exemplo, a gente tem uma fatologia aqui que eu coloquei, que é a fatologia que é sobre áreas da vida humana. A pessoa quer entender melhor como é que funciona uma área, às vezes ela não tem muita experiência, tem alguma insegurança, tem alguma dificuldade. Se ela colocar lá aquele tema na enciclopédia, ela vai achar um monte de verbete associado com aquela ideia. E uma hora ela vai começar a ver algo que é mais condizente com a realidade dela, com o que ela está vivenciando naquele momento. Então, a enciclopédia permite, inclusive, esse intercâmbio de gerações de maneira mais direta. Né? Então, a gente pode pensar nessa conexão também nesse sentido. Bacana, muito bom. Essa questão das gerações, eu acho isso bem sério. E, claro, principalmente na INVEX. Agora, quando a gente fala sério, às vezes pode parecer uma coisa assim muito
né, rigorosa e tal. Não é isso, é a questão da responsabilidade do para-dever, mas que, por outro lado, isso pode e deve, né, Igor, ser levado de uma maneira muito leve, assim, muito tranquila, porque a gente está falando aqui de escrita em cima de autoconhecimento, de autovivência, né? Claro, tem sempre um percentual, mas isso que eu acho também que é muito bacana da conscienciografia em geral, verbete, qualquer coisa, mas trazendo aqui para a enciclopédia, né? A gente tem esse lado assim, light mesmo, tranquilo, leve, não precisa dramatizar a questão da escrita, ao contrário, é uma coisa que você pode ali estar fazendo com uma certa tranquilidade, em função de tudo que já tem posto de tecnologia para ajudar nesse sentido, né? Sim. E também a pessoa não se sentir oprimida ou muito preocupada, né, com a autoexposição. Eu acho que isso tudo pode ajudar também a pessoa que não tomou coragem ainda, né? Porque tem, né, Igor? Faz parte também, né? Às vezes a pessoa fica mais receosa. Por exemplo. De escrever, de defender, enfim. Exatamente. Por exemplo, a questão da tridotação consciencial, né? A comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. A prática verbetográfica, a pessoa, o jovem começar a pensar nisso, quer desenvolver isso, a verbetografia é excelente para isso. 3 em 1, né? A pessoa vai desenvolver intelectualidade porque ela vai começar a ter que pensar nos dicionários cerebrais dela, colocar aqui. Ela vai se conectar mais com os amparadores, porque ela vai começar a estar envolvida numa máquina, num trabalho maxi-proexológico. Então tem amparo naquele contexto ali. Mesmo que ela seja jejuna, né? Vai ter um amparo ali ajudando ela vai estar naquele fluxo, né? E tem a comunicação que ela vai ter que apresentar, defender as ideias dela aqui no tertuliário. Então acho que essa paratecnologia que o Suvaldo trouxe, criou, né, é muito inteligente para a gente começar a ver quanto que a gente pode recuperar com aproveitar isso, né? Eu vejo que é muito mais uma questão de você aproveitar, para você começar a deslanchar em termos de recuperação de conta, em termos de experiência, do que você ficar preocupado com o processo, né? Que às vezes a gente tem essa forma de pensar, como é que o que vão pensar de mim, como é que vai ser? Eu acho que isso aí a gente precisa começar a superar, inclusive até certo ponto, se a gente parar para pensar em termos de aportes, é um autoassédio da pessoa, né? Porque quanto que ela está recebendo disso? Ela não vai querer doar nada com isso? Ela recebeu vários verbetes, várias experiências compartilhadas, várias tertúlias, ela não vai querer contribuir com nada da parte dela, né? Então, acaba sendo também um autoassédio nesse sentido, né? Que às vezes a pessoa pode ter algum tipo de dificuldade, né, mais específica, tipo, pessoa mais tímida, mais introspectiva. Então, mas eu acho que vocês estão trabalhando bem isso entre os inversores, né? Porque assim, a gente vê às vezes tão jovens e tão, né, recém-chegados já escrevendo e publicando. Assim, a prática da Invex, ela vai exigir da pessoa esse movimento, né? Eu acho que é um dos pontos que a gente precisa ficar atento também. O inversor tem que ficar atento para não se acomodar com isso. Tem algo que você está achando que está mal parado, que você precisa mexer, você precisa ir botar para funcionar. E eu vejo que uma das características da Invex é justamente isso, você ser proativo, ter essa experiência, de você começar a aprender melhor e aprender mais para você conseguir acertar também mais vezes, né? Então, às vezes você erra alguma situação, comete algum gafe, mas faz parte do processo de amadurecimento, né? É nessas experiências que a gente vai começar a amadurecer mais e vai conseguir avançar, né? Então, acho que a Invex exige da pessoa esse movimento de proatividade também. Então, quem tem interesse em escrever verbete, vamos lá, está praticando a técnica da Invex, vamos trabalhar, né? Nesse sentido. Isso aí, muito bom. Agora, Igor, na parafatologia, na página 2, na 7ª linha. Eu acho que você já comentou algo sobre isso, mas não lembro se foi exatamente esse item. A fixação das vivências invexológicas na holomemória por meio da verbetografia. Sim. Aí eu acho que tem relação também com a questão dos próprios dicionários cerebrais, né? A própria experiência que a pessoa vai ter. Porque, por exemplo, acho que, se não me engano, o ciclo de você escrever um verbete são 9 meses, né? A pessoa, 9 meses que ela tem um prazo para ela escrever, não é isso? Ela pode até prorrogar, mas ela geralmente não pode largar ali o título e fingir que não aconteceu nada e não entregar o verbete. Exato. Mas ela pode pedir prorrogação, mas em média mas o prazo inicial que se considera razoável é 9 meses. 9 meses, tá.
Então, a pessoa ela vai ficar ali, né, com esse período de tempo que ela vai escrever, ela vai mexer com o processo das próprias ideias dela, ela vai fixar essas ideias no papel, ela vai ter contato com os amparadores, ela vai buscar trocar essas ideias na hora que ela for apresentar, ela vai ter a apresentação dela gravada e disponível para os intermissivistas no YouTube. Então, esse ciclo todo esse procedimento leva a pessoa a ter uma fixação maior na sua memória. Eu vejo que é mais ou menos por aí. Ela mexe com o parapsiquismo, porque tem campo energético formando aqui na tertúlia, ela vai ter contato com o amparo, ela vai ter ideias, às vezes, originais que vão surgir, ela vai ter interação com outros revisores, com mais experiência, que vão dar um feedback para elas, que vai ajudar elas, inclusive, a ter mais clareza do que elas estão trabalhando. Então, eu acho que esse procedimento mexe com a memória da pessoa. Eu acho que não tem como a gente não falar isso. Totalmente com você, Igor. Já é sabido que a questão da escrita ajuda na memória, né? Memória convencional. Agora, imagina uma escrita que você está publicando e que está fazendo parte de uma mega GESCOM, né? Outro ponto importante, o tema também, às vezes, é interessante a pessoa ver. Né? Às vezes, o tema que ela está mexendo vai estimular ele algumas reflexões, algumas abordagens que ela não tinha pensado antes com aquele tema. Isso tudo também mexe na memória. Então, a gente tem que ver o quanto que esse movimento, que é uma espécie de autodidatismo, vamos colocar assim também, né? Porque a pessoa tem que estudar para escrever o verbete, ela tem que consultar bibliografias ali, vai pensar em aprender algumas coisas, vai ter experiência. Isso tudo mexendo na memória da pessoa. Exato, é isso mesmo. Agora, na parafatologia também, lá na penúltima linha, ele pede para você comentar sobre o revezamento grupal entre amparadores extrafísicos e inversores existenciais mediante a enciclopédia. Sim, aí, o que eu vejo assim, é aquela questão, por exemplo, já se comenta, acho que em alguns casos, já se comentaram em alguns artigos aí na Conscienciologia, sobre o revezamento entre um amparador da TENEPS e o amparador e a Consciência que está fazendo tenepsista, né? A gente pode ter esse raciocínio e ampliar para a própria enciclopédia. Então, às vezes a gente está sendo amparado aqui em uma situação, está sendo ajudado pelas consciências, você vai registrar o trabalho, as suas escritas, aquilo que você entendeu que é importante. Muitas vezes, aquilo que você colocou no papel também tem relação com as consciências que estão te ajudando e vão ajudar elas a conseguirem acessar melhor, recuperar mais os cons, na medida que elas ressomarem. Então, o que acontece? Existe uma conexão direta entre você fazer a escrita no papel, você colocar a sua memória, grafar a sua pensanidade, os seus aprendizados, no caso da enciclopédia, com as consciências que estão lá ajudando você, às vezes, a ter mais clareza sobre o assunto, que às vezes vão ressomar, vão olhar, acessar essa informação aqui, com esse papel, com essas energias, e pelo vínculo que elas têm com você, elas começam a lembrar, ajudando na recuperação de cons dela. E isso vai fazer o ciclo. Às vezes a pessoa, você vai dessomar, a consciência vai estar aqui no intrafísico, você vai ajudar ela a fazer alguma coisa. Ela vai lá, trabalha com o processo, né, grafa algumas ideias ali, você ressoma, acessa aquelas informações também. Então, esse vínculo que a gente cria, multidimensional, grupal, em termos de GESCOM, ele é muito sério a gente pensar, aí eu falo muito sério, né, porque é interessante as vantagens que a gente tem, a inteligência evolutiva por trás disso. Então, quanto que a gente pode aproveitar essa condição para conseguir alavancar esse revezamento, né? Inclusive fixar nossa condição de amparadores extrafísicos, né? Pessoa que ela passa uma vida, 50 anos, fazendo um GESCOM, escrevendo verbete, escrevendo livro, artigo, teático, com verbação, ela vai ter uma colheita intermissiva mais robusta. Ela vai conseguir atuar melhor. Então, olha quanto que a gente pode pensar também em termos de conexão. Essa é a vida humana agora com a próxima intermissão, né? Algo que a gente pode pensar. E também, no que você perguntou, do revezamento multidimensional entre amparador, consciências, né, e inversores de verbetógrafos. É bem legal essa ideia, é bem bacana. Muito bom. Agora, então, eu penso eu até acho que nesse tal verbete, porque eu te comentei antes, né, Igor, antes de começar a tertúlia, tem um verbete que eu já escrevi, que eu vou defender semana que vem, que é o Mega Gesconologia Enciclopédica. Alguma coisa assim o nome. Eu andei mudando, mas acho que ficou assim. E quando eu estava escrevendo aquele verbete,
me veio muito essa ideia de... Foi esse insight, sabe? Não foi que eu percebi, não. Que eu percebi alguém. Não foi isso. Foi inspiração ideativa. Dessa questão dos verbetógrafos que já dessomaram. E que hoje são amparadores. Entendeu? Então, até coloquei, em algum lugar do verbete eu abordei isso. É que tem relação também com isso que você está falando. Né? Então, aqui é meio que... É uma parte do ciclo, né? Exatamente. Hoje tem os amparadores extrafísicos, aí, de repente, eles vão ressomar e vão ser inversores, e depois eles vão dessomar e podem ser amparadores. E a enciclopédia pode linkar isso. Né? Na minha visão, é um excelente instrumento para essa conexão revisamental, digamos, né? Perfeito. Né? Agora, alguém quer comentar, gente? Eu posso seguir? Rita, quer falar? Eu gostaria de perguntar. Igor, na tecnologia, na página 2, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a técnica da inversometria e da orismologia. Ok. Na página 2. Sim. Na tecnologia. Sim. Isso? Mais Sim. alguma coisa? Tá. A tecnologia, Tá, então a beleza. técnica da inversometria e da orismologia. Tá, a inversometria é basicamente a pessoa fazer uma avaliação crítica, né, no nível da sua invexibilidade. Né? O que é isso? É o quanto que a pessoa conseguiu ou está atuando de maneira precoce em alguns aspectos, algumas áreas da vida humana, algumas áreas, inclusive referentes à programação existencial dela, ao que ela quer desenvolver. Né? Quanto que ela tem qual é o nível da sua precocidade com relação a essas coisas. Né? E aí, dentro da inversometria, tem o verbete e também tem um artigo do professor Alexandre Donato que fala sobre o inverxograma, que é uma ferramenta que a pessoa vai conseguir utilizar para fazer essa mensuração do seu nível de invexibilidade. Né? Inclusive, eu até fiz uma conexão com o verbete aqui também, nesse tema aqui, porque a própria condição, às vezes, da pessoa mensurar, por exemplo, algumas GESCOMs que ela já fez, alguns verbetes que ela já escreveu, alguns artigos que ela já escreveu, também podem mostrar o nível da sua invexibilidade. Então, por exemplo, eu estava lendo a revista de Gestações Conscienciais, que é a revista da Sinvex, né, que a gente publica no Congresso, de 2016, mais ou menos, 2015. Estava relendo lá alguns artigos, antes da semana da Invex, né, e a gente viu eu li as últimas edições, né, 2016, 2017, 2018 e 2019, eu acho. São essas 4. Eu estava relendo essas revistas e eu fui vendo o quanto que alguns autores melhoraram daquela época para cá. E você vê isso a partir da própria escrita da pessoa. Entendeu? E você vê inversores melhorando, qualificando a sua teática, a sua compreensão, o texto, a partir das próprias gestões que eles produziram anteriormente. Né? Inclusive, a gente pode até ver isso também, eu não cheguei a fazer esse estudo em relação a verbete, tá? Mas eu acho que o verbete, eu fiz isso comigo, mas não com os outros inversores. Né? Mas acho que vale a pena a gente pensar também e ver, cada inversor ver, como é que está, o primeiro verbete que você escreveu, como é o verbete que você escreveu agora. Como é que você melhorou em termos disso? O que você qualificou? Isso também mostra algum nível de invexibilidade da pessoa. Mas eu acho que a ferramenta ideal mesmo é o inversograma, tá? Então, mas uma das coisas que a gente pode utilizar como recurso para entender melhor como é que a gente está vivenciando a Invex são as próprias GESCOMs. E aí, a alta técnica da orismologia basicamente a pessoa fazer definições técnicas, definições científicas. Né? Então, é descrição dos fatos, daquilo que ela quer referenciar. Então, o significado da caneta, o significado do papel, algo que ela quer definir, estabelecer um escopo para algum objeto real que ela quer definir. Então, a orismologia é basicamente isso, você fazer definições técnicas. Tem um verbete do professor Fernandes que é origem ou pensinização prioritária, que é bem interessante, que traz essa ideia de você começar a desenvolver essa pensinização, que você consegue descrever melhor os objetos referentes, né, da sua realidade ao seu redor. Isso impacta no parapsiquismo da pessoa, isso impacta na capacidade dela conseguir entender algumas coisas, dela discernir algumas realidades, alguns fatos, discernir alguns conceitos. Então é uma técnica que ajuda demais a pessoa a desenvolver aí o próprio parapsiquismo, a Invex, a enciclopédia. Igor, eu achei interessante você colocar na mitologia
o mito de todo jovem da Conscienciologia ser inversor existencial. Existe mesmo esse mito? O mito aí é o seguinte, é no sentido da pessoa não admitir, por exemplo, que só pelo fato dela estar, ou às vezes nem a pessoa que admite, às vezes há rotulações do jovem, né? Então, o jovem que chega na Conscienciologia, ele é rotulado como inversor existencial, às vezes está voluntariando no MAIC, então é inversor existencial, está voluntariando, é jovem, então é inversor existencial. Mas isso não é uma realidade na prática, né? Porque a inversão é uma técnica. Então, para a pessoa praticar a técnica da INVEX, ela precisa conhecer os seus procedimentos. Às vezes a pessoa chegou, ela até tem uma visão intuitiva, mas ela não conhece a prática da INVEX, ela não conhece as técnicas ainda. Ela pode vir a se tornar um inversor? Pode vir a se tornar um inversor. Mas não necessariamente. A gente tem jovens na Conscienciologia que não são inversores existenciais, que não praticam a técnica da INVEX. Mais nesse sentido. Ok? Luana, vamos lá? Oi. Eu queria que você comentasse um pouco, explicasse na interaciologia, penúltima interação dupla evolutiva e Equipex. Eu queria que você comentasse como é que é isso em relação ao tema do seu verbete. Tá. O que eu vejo aqui em relação à interaciologia? Tá. Dupla evolutiva e Equipex. Por que tem relação com o verbete? Primeiro, porque a dupla evolutiva, ela é uma técnica que, de certo modo, ela é consequência, ela é um efeito da prática da inversão existencial. Então, o inversor existencial, ele vai precisar desenvolver a vida afetiva dele. Ele vai precisar ter um relacionamento. Ele vai, então, utilizar como estratégia a dupla evolutiva. Certo? E o que acontece? Dupla evolutiva tem como finalidade a produção de GESCONs. Isso inclui verbete na Enciclopédia da Conscienciologia. Né? Então, a interação dupla evolutiva e Equipex tem relação com o amparo extrafísico, às vezes, por ser uma dupla. Se a dupla, por exemplo, já faz TENEPS, são dois amparadores que trabalham com eles. Por exemplo, o mínimo. Né? Então, já é uma Equipex se formando naquele contexto ali. Então, a gente pode avaliar que essa interação dupla evolutiva e Equipex, ela está conectada com o verbete por conta da prática da inversão existencial para favorecer essa vivência, tanto da dupla evolutiva como a Equipex, como também na finalidade da própria interação Equipex, Equipim, dupla evolutiva e Equipex, que é justamente você desenvolver as GESCONs, os verbetes, se integrar a própria Enciclopédia da Conscienciologia. Então, essa que é a conexão. Claro? Obrigada. Agora, Igor, do México e também de Lisboa, Portugal, as duas estão pedindo para você comentar ou exemplificar também o paradoxo cerebral de a restrição de cons poder propiciar fixação de neocons. Sim. Esse paradoxo, ele tem relação com a condição da ressoma. Então, a pessoa, quando ela ressoma, ela tem uma restrição. Ela perde cons, ela perde lucidez. E ela vai ter uma nova vida. Às vezes vão ter vida com outras consciências que, às vezes, ela vai estar interagindo em contextos diferentes. Então, por exemplo, uma família, a pessoa ressomou numa família que, às vezes, a mãe dela foi a mulher dela no passado. Ou foi a própria filha dela. Então, isso vai impactar naquela conexão, naquela relação. Então, essa ideia é uma estratégia, inclusive, de você conseguir fazer recomposição grupo kármico, né? Você ressomar num contexto, neocontexto diferente, né, da sua família, por exemplo, em que você tinha uma relação com aquelas consciências de uma maneira que era uma relação diferente no passado. Às vezes era um inimigo, às vezes era uma mulher, às vezes era o homem, né, era o parceiro, né? E você ressoma naquele contexto, naquela situação, e aquilo vai te gerar uma série de ressignificações daquelas relações. Então, um exemplo desses neocons seria mais ou menos essa condição da pessoa ressomar no contexto de família. Agora, existem outros neocons que a gente pode colocar. Por exemplo, a pessoa que está praticando a inversão existencial pela primeira vez na série X dela. Ela está vivenciando a técnica da INVEX. Ela está tomando decisões, às vezes, inéditas na vida dela na época da juventude. Isso também pode ser um neocon. E qual que é o paradoxo? É porque, apesar de você estar tendo restringimento, tendo que recuperar alguns pontos que você perdeu na ressoma, a ressoma também te proporciona esses neocons. Então, não é uma coisa que que restringe, ela possibilita nova lucidez, neocon, novas unidades de lucidez para a consciência. Então, esse é o paradoxo. Ok, tá ótimo. Agora, Igor, só tirando uma dúvida.
A questão da técnica da Invexis, em tese, é uma técnica nova pós-curso intermissivo. É isso que vocês consideram na Invexis? Uma técnica nova? Sim, Sim. pós-curso intermissivo. Ou vocês consideram também assim uma Invexis lato sensu, que já teve no passado? Como é que é isso? Existem, assim, tem algumas hipóteses, né? O que eu vejo, assim, o pessoal fala, a gente comenta lá na Invex também, que a Invex é um procedimento que é uma consequência da bagagem de experiências de consciências mais evoluídas que chegaram ao serenismo, né? E elas foram montando uma paratecnologia, uma paratécnica que tem algumas estratégias que funcionaram melhor para elas, né? E esses procedimentos da inversão existencial advêm dessa bagagem dessas consciências mais evoluídas, né? A pessoa, acho que inclusive tem alguns jornais da Invex que falam sobre isso, se a pessoa quiser consultar isso aí. Sim. Tá? Isso é uma ideia. E também a gente tem, em relação à questão da Invex ser intuitiva, tem um exemplo, tem um caso que a gente estuda na Invex, que é o caso da Florence Nightingale, uma hipótese de Invex intuitiva, que a pessoa, às vezes, ela faz um movimento de antecipação na vida dela, de preocupação com a ProEx, mesmo que intuitiva, ela prioriza algumas coisas em detrimento de outras, na juventude, e ela caminha para um cognitivismo existencial. Isso desde jovem, ou seja, ela abarcando a vida inteira dela, ela não teve desvio nesse sentido. Mas é um caso de Invex intuitivo. O que a gente hoje trabalha na Conscienciologia são essa Invex mais consolidada que a pessoa tem em termos de ela entender o que ela está fazendo. Lucidez, né? Lucidez, procedimentos. A razão pelo qual isso está sendo desenvolvido, né? Quais são os objetivos por trás disso, quais são as causas por trás disso, qual que é a lógica evolutiva da prática da Invex. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando, a gente fala técnica da Invex, é nesse sentido. Agora, mas tem essas possibilidades de Invex intuitiva. Né? Agora, essa ideia que você falou da construção da técnica a partir da bagagem, por exemplo, sei lá, evoluciólogos, serenões, é bem legal, né? Faz todo sentido, né? Porque provavelmente eles aplicaram ao longo da evolução deles, né? Intuitivamente, até não sei, não sabemos. Talvez aí não, já, né? Acho que não. A gente vai entrar no tempo já é uma teologia. Eu já não sei, mas que tem uma lógica, tem uma conexão, tem. A gente pensa nesse sentido. É bacana essa ideia, muito bom. Agora, Igor, na paradoxologia também, o paradoxo do autoesclarecimento a partir do heteroesclarecimento é da nossa amiga lá do México. Ela pede para você exemplificar, comentar. Esse paradoxo é no sentido seguinte. Por exemplo, eu estou aqui apresentando o verbete para vocês. E aí surge uma pergunta, por exemplo, a nossa amiga aí do México perguntou, e eu vou responder para você essa pergunta. E o que acontece? Isso vai gerar um esclarecimento, porque você fez uma pergunta e alguma dúvida em relação àquele conceito, àquela ideia. Só que, ao mesmo tempo, às vezes pode acontecer de eu, na hora que eu for responder para você essa pergunta, eu pensar em uma abordagem diferente, ter uma conexão com o amparo que vai me esclarecer de alguma maneira a sua dúvida, tanto para você quanto para mim também. Então, essa ideia da docência, de você apresentar verbete, de você se expor, te leva também a um autoesclarecimento, porque muitas vezes você pensa em abordagens diferentes. Aí a gente estava aqui conversando aqui, debatendo aqui, trazendo o verbete de hoje, né? E eu pensei em algumas coisas aqui em termos de abordagem que não tinha refletido sobre isso antes de chegar aqui, e foi na interação com a Dulce aqui, com os verbetógrafos, com os debatedores aqui, com os teletertulianos, né? Que eu consegui desenvolver essas abordagens também. Então, isso também é um autoesclarecimento. Então, o paradoxo está em você se colocar para ajudar os outros, esclarecer outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, você recebe esse esclarecimento também. É um paradoxo que, na verdade, a gente pode colocar como sendo a base da intersinceridade. Você ajuda e você recebe. Então, mas é bom a gente, às vezes, destrinchar um pouco isso também para a gente conseguir entender algumas coisas que acontecem. Exato. Agora, Igor, eu queria que você comentasse aqui na sua caracterologia se tem algum item aqui que você acha mais fundamental. E curiosidade também minha, como é que você compôs aqui essa caracterologia? Foi aos poucos? Você foi pensando olhando no entorno? Como é que você chegou a esses 10 trafores? Tá. Em relação ao item, assim, sério, para o caso dos investidores existenciais, que eu acho mais sério aqui, é o item invexibilidade, quando eu falo juventude mental somática. Isso qual aí, item, Igor? Desculpa, qual? O item 9, invexibilidade. Invexibilidade. Juventude mental somática. Isso aí é bem sério a gente pensar. Né? Que é justamente o jovem que,
rotineiramente a gente vê o padrão é mais emocional, é mais instintivo, é mais porão consciencial, né? É mais subcerebral, ele conseguir vivenciar a mental somática nessa condição. Então isso tem a ver com a própria intelectualidade adolescente, tem a ver com uma série de coisas que a gente já falou aqui no verbete de hoje. Em relação a como eu montei essa caracterologia, basicamente eu fui vendo algumas características que têm relação com a mental somática. Né? Então, basicamente, o que é atributo mental somático que tem relação com o verbete? Então, eu fui raciocinando a partir disso. Tá? E eu, inclusive, considero que a invexibilidade também é uma característica nesse sentido, porque é o processo da pessoa conseguir, jovem, com um corpo lá em pleno desenvolvimento, sobrepujar essa condição. Então, isso também é um atributo que eu vejo que é mais mental somática. Então, eu fui desenvolvendo algumas características, aí, alguns itens aí, a partir da reflexão que eu tive em relação a como é que seria, quais seriam os atributos mental somáticos que a gente pode elucidar aqui, para ajudar as pessoas a conseguir entender também que elas podem ter, inclusive, ter esses trafores também. Né? Então, eu fui mais nesse sentido, nessa linha de mental somática, para conseguir construir esses 10 itens aí. Eu acho que até pode ter mais, tá? Mas foram os que eu consegui, na minha exaustividade, na minha brainstorm, que é uma técnica da enciclopédia, de fazer brainstorm, né? Foi o que eu consegui chegar aí. Tá? Ficou ótimo, muito boa essa listagem. Bem bacana. Bem caracterizada, muito bom. Agora, Igor, vamos lá na enumerologia. Ela pede para você comentar a sua enumerologia em geral. Eu coloquei na numerologia aqui como se, de maneira até crescente, tá, para a gente pensar. Assim, até quis fazer um caminho cognitivo aí para a gente pensar do mais específico, mais pontual, até uma coisa mais ampla. Né? Então, eu coloquei a neoideia vivenciada. Então, primeiro você vai ter uma ideia. Você vai definir, você tem uma ideia, às vezes que aparece para você, é uma inspiração, alguma experiência que você teve que você conseguiu ter uma ideia diferente ali. Aí você vai definir, o que é isso? Que ideia é essa? O que eu estou vivenciando? O que eu vivenciei? Né? Aí depois de definição, você vai fazer uma pesquisa funcional. Você vai começar a ver como aquilo reverbera no seu dia a dia, na prática. Quais são os métodos que você pode utilizar para qualificar aquela pesquisa? Quais são os artefatos de saber que você vai consultar para qualificar essa pesquisa? Né? Depois, você começa a ter neovivências, porque você começa a fazer reciclagens pelo próprio movimento de autopesquisa. Então, a pessoa começa a fazer pesquisa com o Overpon da Conscienciologia, ela começa a fazer um movimento de reciclagem. Ela começa a entender as coisas de uma outra maneira, ela vivencia mais o parapsiquismo. Né? Depois, ela vai ter que se posicionar, que é essa atividade invexogênica. Ela começa a ter posicionamentos, principalmente frente aos credores. Muitas vezes a pessoa está fazendo uma mudança e, às vezes, você tem lá rebarba extrafísica de credores fazendo pressão para a pessoa não mudar. Então, esse posicionamento ele é fundamental para você conseguir sustentar essa ideia que você está desenvolvendo na sua pesquisa. Aí você chega na Neoverpon, você consegue, a partir dessa experiência teática, não só você conseguir fazer essa pesquisa, mas você também conseguir fazer o desassédio daquela situação, daquele contexto, você chega numa Neoverpon. Nessa Neoverpon, que você vai materializar, que pode ser inclusive uma nova abordagem também daquela ideia, né? Você vai começar a desenvolver mais, entrar nesse fluxo atário multidimensional, do esclarecimento multidimensional, ou seja, com bagagem também extrafísica, né? Com um impacto extrafísico no seu trabalho. Então, eu vejo que essa numerologia é um crescendo mais ou menos de como funciona quando o praticante da Invex começa a mexer com a GESCOM, começa a mexer com a enciclopédia, começa a mexer com escrita. Eu acho que mais ou menos funciona dessa maneira. Tá ótimo. Agora, lá na pergunta de Foz, na fatologia, na página 2, antepenúltima linha, você poderia expandir a antecipação da vivência do ponteiro consciencial mediante a verbetografia? Sim. O que eu vejo nessa condição aí? Primeiro, a gente pode entender o que é o ponteiro consciencial. Né? Também tem um verbete na enciclopédia, depois se a pessoa quiser aprofundar. Tá? Mas o ponteiro consciencial é quando a pessoa começa a ter uma certa capacidade de se manifestar em direção a uma recuperação mais intensa de cônjuge, recuperação de cônjuge magnos, que vai levar ela a ter uma coerência interrensiva mais presente. Inclusive tem relação com a frase enfática que eu coloquei, que é a vivência integral do curso intermissivo, é essa coerenciologia do curso intermissivo, essa coerência mais presente. Tá? Então, o ponteiro é quando a pessoa já consegue superar
os gargalos da vida humana, básicos, assim, por exemplo, o porão consciencial, e ela caminha para uma condição que ela vai estar amadurecendo alguns cons que ela conseguiu recuperar e vai apontar para a condição de maior consciencialidade dela, né? Agora, dito isso, qual que era o item mesmo? Desculpa, qual que é o... Não, o item... Peraí. É na antepenúltima linha. Antecipação da vivência do ponteiro mediante a verbetografia. Então, dito isso, como é que a verbetografia ajuda você a desenvolver isso? Porque, como a gente falou aqui durante o verbete, você vai escrever, vai colocar no papel, vai ter contato com o amparador, vai se expor, vai ter feedback. Então, isso tudo vai te ajudando a lapidar o seu micro-universo consciencial, a melhorar a sua autopesquisa. E aí, você melhorando a sua autopesquisa, a sua manifestação melhora também. Sua pensinidade também melhora. A tendência é você conseguir ir caminhando por esse ponteiro consciencial, cortando o grosso do porão consciencial, o grosso da juventude, que muitas vezes ele é mais aquela coisa mais instintiva, mais subcerebral, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá ótimo. Agora, Igor, você pode comentar, explorar a sua frase enfática? Sim, frase enfática. Então, a materialização precoce do verbete, de verbetes, né, da enciclopédia da Conscienciologia, favorece a confluência dos atributos mentais para a vivência integral do curso intermissivo na vida humana. Então, era o que eu comentei na última pergunta. Essa vivência integral do curso intermissivo, ela é essa coerência intermissiva, esse nível mais, vamos dizer assim, mais magno de recuperação de cons, maior, cons magnos, né, que a pessoa tem, que ela é como se ela estivesse se manifestando do mesmo modo que ela se manifesta, que ela conseguiu chegar em termos de lucidez, que ela alcançou na última intermissão com o curso intermissivo dela. Então, quando você desenvolve os verbetes, aí, como eu já falei aqui durante toda a nossa apresentação, das vantagens de você desenvolver isso, né, a tendência é que você comece a ter esse labicon, essa recuperação de com, essa vivência do curso intermissivo no seu dia a dia, né? Principalmente porque o verbete, você faz assistência, você coloca os seus cons no papel. Você ajuda outras pessoas. Então, quando você ajuda outras pessoas, outras consciências e consciências, há interesse dos amparadores em investirem mais em você também. Então, há essa conexão, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente pode definir aí. Tá ótimo, muito bom. Ficou ótima essa frase enfática. Igor, tem algum assunto que a gente não tocou que você queira comentar? Algum ponto do verbete? A gente está aí já quase. Eu acho que a gente pode tocar só a questão da questionologia, né? Chamar a pessoa para poder trabalhar também mais com a enciclopédia, boa, né? Não só se ela administra a condição da Invex, que verbete que ela vai escrever, né? O que ela vai desenvolver e em quais áreas de atuação, quais são as áreas de interesse que ela tem, para ela começar a colocar em prática essa condição. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode colocar esse convite aí. Você tocou num ponto bem interessante, que a gente tem que cuidar das lacunas. Eu fico de olho assim, nas possíveis lacunas que tem na enciclopédia, né, em relação ao desenvolvimento das especialidades, né? Então, quando a gente pensa em lacuna, é claro, tem aquelas mais óbvias, mas, na minha visão, a lacuna na enciclopédia é exatamente aquele verbete daquele intermissivista que ainda não escreveu. Exatamente. Então, são muitas as lacunas, mas muitas assim, porque é uma coisa que não tem fim. Mas é bem interessante a gente pensar no quanto que isso vai cada vez mais se fortalecendo, né? Porque quanto mais os inversores escrevem, mais outros vão se motivando, né? Então, a questão da lacuna, do item que falta, ou daquela participação específica, né? Daquela vivência específica, ou de como aquele inversor enxerga a conscienciologia, vivencia, enfim. Aquilo vai ficando óbvio que precisa, que faz falta, mas, ao mesmo tempo, a questão vai se enriquecendo tanto a partir da participação de cada um, que aquele bolo vai crescendo, né? E aí tem uma relação com o que você comentou mais anteriormente, a questão das gerações, né? Na própria Invexis, essa questão das gerações se manifestando e produzindo e publicando, eu acho máximo, muito bacana.
desde os mais veteranos aos mais jovens. Bom, Igor, então podemos finalizar? Nosso tempo aqui está encerrando e a gente quer agradecer muito, tá certo? Foi excelente sua defesa, o verbete em si, e aguardamos os próximos, tá? Pessoal, muito obrigada aqui, vocês presentes e tertulianos, teletertulianos. Eu quero agradecer também a equipe aqui do Tertuliário, do CAEC, e, claro, a equipe também da Enciclosapiens. Então, vamos aqui aos nossos anúncios finais. Obrigada, gente. As pontuações da tertúlia de hoje são 373 acessos, 60 teletertulianos, 13 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Para amanhã, temos o verbete inversor jejuno, da especialidade Invexometrologia, com o verbetógrafo Luiz Paulo Ramos. Gratos pela participação de todos, boa tarde e até amanhã.